Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O então profeta Gordon B. Hinckley, quando ele estava participando lá numa entrevista com o Larry B. King, foi perguntado para ele sobre a poligamia e ele respondeu: a poligamia era uma prática muito limitada, era cuidadosamente resguardada. Em 1890, essa prática foi descontinuada. Bom, já vimos em alguns episódios sobre a poligamia que sim, era uma prática limitada, mas porque simplesmente não ia ter muitas mulheres para todos os homens, então só a liderança participava, bem conveniente. Cuidadosamente resguardada, eu diria mais tipo secreto, né? Mantinham muito segredo sobre essa prática por muito tempo. E, quando ele falou em 1890, foi descontinuada. A gente já viu aqui dois profetas e apóstolos, vários apóstolos, que continuaram esse casamento, iam para México para casar. A gente viu no episódio anterior. Quem nos concede um pouco mais de informação sobre esse assunto é o D. Michael Quinn. Ele participou de uma palestra em agosto de 1991 em Utah. Tem o link na internet também para quem quiser procurar. Mas essa palestra, o assunto era Plural Marriages After the 1890 Manifesto. Ou seja, os casamentos depois desse acordo aí que a igreja fez com o governo. Então, vamos ver o que o Michael Quinn falou. Todos os membros da primeira presidência permitiram ou autorizaram novos casamentos plurais de 1890 até 1904 e alguns até 1907. Quando que o manifesto foi escrito? 1890. 17 anos depois, ainda estavam acontecendo casamentos plurais na igreja. E não eram membros revoltados, não. A primeira presidência estava participando e autorizando. O Michael falou assim: um presidente da igreja casou-se com uma esposa plural e 3 conselheiros da primeira presidência realizaram casamentos para homens que já tinham esposas. Um secretário da primeira presidência propôs casamento polígamo em 1907. Dos 16 homens que serviam apenas como apóstolos, 8 deles se casaram com esposas plurais após o manifesto. E outros 3 deles realizaram casamentos plurais de outras pessoas. E ainda 2 outros arranjaram casamentos plurais, ou seja, devem ter indicado alguém para se casar pluralmente. Citando individualmente os nomes, Wilford Woodruff aprovou pessoalmente 7 casamentos plurais a serem realizados no México. Ele delegou seu primeiro conselheiro, George K. Cannon, a realizar casamentos plurais. Esta delegação foi em forma de cartas escritas. Olha só, então a gente tem a prova em mãos. O próprio Woodruff se casou com uma nova esposa plural em 1897, 6 anos depois de ter declarado o manifesto. Olha que outra informação interessante. Lorenzo Snow coabitou com sua esposa plural mais jovem, que foi brevemente para o Canadá em 1896 para dar à luz seu último filho. Olha, ela não teve uma gestação de 6 anos, então, 1896... Por que eu digo isso? Porque aqui está dizendo, ao fazê-lo, Lorenzo Snow violou o testemunho que havia prestado publicamente em 1891 de que o manifesto proibia a coabitação com esposas plurais.
Enfim, ele cita várias pessoas aqui da primeira presidência e apóstolos, tanto nos Estados Unidos quanto no México, realizando casamentos plurais ainda depois do manifesto. Bom, o acordo que a igreja fez com o governo está registrado. Quem também registrou isso foi o Van Wagoner no livro Mormon Polygamy, na página 149, o testemunho do profeta Wilford Woodruff quando ele estava fazendo sua declaração com os Estados Unidos. O governo perguntou: Senhor Woodruff, declare se seria ou não contrário à lei da igreja que qualquer membro da igreja celebre ou contraia um casamento plural. Então Woodruff respondeu: sim, seria contrário às leis da igreja. Então o governo perguntou: qual seria a pena? Woodruff respondeu: qualquer pessoa que contraia um casamento plural após esta data estará sujeita a ser excomungada da igreja. O governo disse: você entende que essa declaração deve ser espalhada aos membros da igreja e incluir uma declaração adicional ao ato de viver a poligamia ou de se associar a casamentos polígamos por aqueles que já vivem essa prática? O Woodruff respondeu: sim, senhor. Eu planejo que esta declaração se espalhe pelo território todo, para que os membros obedeçam à lei, para obedecer eu mesmo à lei. O governo pergunta: o manifesto pretende ser aplicado à igreja em todos os lugares? Woodruff respondeu: sim, senhor. Então, em todas as nações e em todos os países? Sim, senhor, até onde eu tenha conhecimento do assunto. Até em lugares fora dos Estados Unidos? Sim, senhor. Os membros não terão liberdade para fazer casamentos polígamos em qualquer lugar. E o governo vem com uma outra questão também. A coabitação polígama ilegal, assim como futuros novos casamentos polígamos, irão acabar? E o Woodruff respondeu: sim, senhor, essa é a intenção. E essa tem sido a sua opinião pessoal? O Woodruff respondeu: sim, senhor, esta é minha opinião pessoal. Ficou alguma dúvida de que a igreja fez um acordo com o governo de que isso ia parar? Alguém ainda está em dúvida de que o casamento polígamo continuou acontecendo aí por 17 anos, desrespeitando totalmente o acordo? Mas é aquilo, né? Mentir em nome de Deus, tá tudo ok. Quando o profeta Gordon B. Hinckley vai lá numa entrevista ao vivo na TV e fala: 1890 acabou a poligamia, não teve mais casamentos plurais. Quando a gente tá cheio de documentos que mostram o contrário, tá ok também? E não vamos esquecer também daquele discurso do Heber C. Kimball, apóstolo da igreja, registrado lá no Millennial Star, publicação da igreja, volume 28, página 190. A pluralidade de esposas é uma lei estabelecida por Deus para sempre. Seria mais fácil os Estados Unidos construírem uma torre para remover o sol do que remover a poligamia, né? O que aconteceu? Wilford Woodruff, em 1890, publicou um manifesto abolindo a poligamia. E apesar de muitos dos profetas antigos da igreja dizerem: um homem não vai ser exaltado se ele não tiver um casamento polígamo, hoje, se algum sude comete a poligamia, ele é excomungado da igreja. Contraditório? Talvez um pouco. E olha só que interessante, eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Se vocês quiserem encontrar mais algumas informações, no Investigações Sud blog tem bastante informação sobre isso. Inclusive eu estou vendo aqui uma fotinho, olha só. Muitos líderes da igreja, uniformezinho de cadeia listrado, porque estão presos por praticar a poligamia. E entre eles aqui na foto, alguns líderes da igreja, está o George K. Cannon, que a gente já citou ele aqui, era da primeira presidência. E, inclusive é citado aqui que essa foto está num manual da igreja, que conta a história da perseguição do governo contra os membros da igreja, olha só. Por isso é sempre bom a gente dar uma pesquisadinha nos dois lados para ver o que faz mais sentido, porque olha, a chance é bem grande de um dos lados estar tentando manipular os fatos. Não é mesmo, meus membronitas? O casamento plural, ele era ilegal não só nos Estados Unidos, como no Canadá e no México também, mas a questão é que os Estados Unidos estavam pegando mais pesado em cima dessa questão. E o John Taylor, revoltado com essa questão,
né, falou lá no Journal of Discourses, volume 20, página 317. Ele disse que a igreja, né, ele como, né, terceiro presidente da igreja, ele alegou que acreditava em manter todas as leis dos Estados Unidos, exceto uma, ou seja, a lei em relação à poligamia. Ozzy, mas a gente viu que tinha a Lei Edmunds de 1882, teve aquela outra lei de 1862, então Joseph Smith ele não vivia ilegal, né? Vivia sim, né? Já tinha uma lei anti-bigamia promulgada em 1833, que falava, né, quem for casado com mais de uma pessoa é passível de uma multa de $1.000 e prisão na penitenciária por 2 anos. Então agora a gente está entendendo por que os membros da igreja negavam que tinha um casamento polígamo, porque já era proibido antes. Por exemplo, lá em maio de 1844, cara, logo antes de Joseph morrer, ele ainda estava negando que tinha qualquer outra mulher a não ser Emma Smith. Por exemplo, ele era bem amigo do William Law, né? Só que daí o William Law acabou brigando com ele. Então, aí, justo, né, em maio de 1844, o William Law abriu o bico. Ele falou, cara, Joseph Smith aí é casado com muito mais gente. O William Law fez isso publicamente e ainda foi pra corte. Foi lá abrir uma ação contra Joseph Smith. E em resposta, Joseph Smith negou, falou, não, isso aí não tem nada a ver. O que ele falou? Que coisa é para o homem ser acusado de cometer adultério, de ter 6 esposas, quando eu posso apenas ter uma? Mais detalhes sobre essa história aí tá no In Sacred Loneliness, do Todd Compton, na página 476. Aqui no blog Investigações Sud está dizendo que foi essa negação dele, não vivo a poligamia, em maio de 1844, que iniciou aquele movimento de revolta que levou ele à morte. Por quê? Porque daí o Nauvoo Expositor foi tentar expor essa questão de Joseph com mais detalhes, foi tacado fogo lá, Joseph foi preso e levou à morte dele. Outra prova de como a igreja mentia na época foi dada pelo membro da igreja Kimball Young. Ele falou assim, além de nomes falsos, disfarces e ardis, todo um sistema de coleta de informação, sinalização e informantes locais foi desenvolvido. Por exemplo, as autoridades da igreja passavam as informações para as comunidades menores sobre os movimentos dos deputados federais de Salt Lake City, na direção de qualquer cidade. Olha, isso aí está registrado no Isn't One Wife Enough, na página 396. E o próprio Wilford Woodruff aí tentando resistir à cadeia. Olha só, 1887, ele escreveu uma carta. Essa carta ele escreveu para uma tal de Miss Nellie Atkin, em 3 de setembro de 1887. O que o Wilford Woodruff falou? Tem um homem grande e corpulento que vai comigo a cada lugar dia e noite. Ele carrega 2 pistolas e uma arma de tambor de tiro duplo e disse que ele vai disparar em qualquer autoridade se elas vierem me levar. Não diga isso a ninguém, porque estou sendo bem vigiado. Também teve umas propininhas aqui, suborninho ali. Então olha só, aquele George K. Cannon que foi preso, ele tinha um filho chamado Abraham H. Cannon. E esse filho dele era um apóstolo da igreja. No diário do Abraham, de 17 de outubro de 1890, ele escreveu: o tio Davi chegou por volta do meio-dia e me disse que uma autoridade lhe disse que haviam documentos para minha prisão. Eu coloquei Charles para investigar. O irmão Wilken veio e me informou que ele havia subornado o Dolly e disse que havia conseguido a sua promessa de que não seria molestado, nem qualquer outra pessoa, sem ser dado um aviso prévio por eles, com tempo suficiente para escaparmos. E também prometeu que as testemunhas ficariam caladas. O Dolly deu uma lista com o nome de cerca de 51 pessoas que ele pretendia prender. Portanto, um mensageiro foi enviado para dar o alerta a essas pessoas. Assim, com um pouco de dinheiro, um canal de comunicação é estabelecido entre os escritórios do governo e os membros da igreja que sofrem essa perseguição. E o nosso amado Gordon B. Hinckley, quando ele foi falar sobre os fundamentalistas, os fundamentalistas caíram na mídia, estão fazendo poligamia hoje, o que o Gordon B. Hinckley falou? Gostaria de afirmar categoricamente
que a nossa igreja não tem nada a ver com aqueles que praticam a poligamia. Eles não são membros dessa igreja. Eles estão em violação à lei civil, olha só. Eles sabem que estão em desacordo com a lei. E então estão sujeitos à penalidade. Se algum dos nossos membros for descoberto praticando o casamento plural, ele deve ser excomungado. Um artigo da nossa regra de fé afirma que cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Olha, Gordon Berrinca, eu sinto te informar, mas olha, desde 1833 já tinha lei ali falando que a poligamia não era legal. Eu meio que acho que toda a liderança da igreja ia estar excomungada. E mesmo que Gordon Berrinca esteja se referindo ao período depois do manifesto, então eu acho que o presidente da igreja, Wilford Woodruff, que inclusive foi o que assinou o acordo, eu acho que ele ia ser excomungado da igreja, né? Porque como é que a gente ia explicar então o casamento plural dele em 1897 com a Lydia Mountford? Complicado. E o outro presidente da igreja, então, Joseph F. Smith, que tem uma multa registrada no nome dele por estar vivendo a poligamia ainda em 1906. Pois é, e olha só, em 1881, o que o Wilford Woodruff tinha dito? Que se os membros da igreja fossem abandonar a poligamia, eles também tinham que desistir das revelações, profetas, apóstolos, ordenanças do templo e da própria igreja. Aí, ó, falado por Wilford Woodruff, 1881. 9 anos antes dele próprio abolir a poligamia. E além disso, ele falou: o que faremos nessas circunstâncias? Deus diz que seremos condenados se nós não obedecermos à lei da poligamia. E o Congresso diz que nós seremos condenados se fizermos. Agora, a quem devemos obedecer? A Deus ou ao homem? Minha voz é a de obedecer a Deus. Então você, membro da igreja, que está ouvindo todos esses episódios sobre a poligamia e acredita que a poligamia estava tudo certo, mesmo mentir para o governo, mentir para as pessoas, porque era um mandamento de Deus. E a partir de quando foi abolida com o manifesto, todos esses discursos aí de que a poligamia não ia acabar estão anulados porque veio uma nova ordem de Deus, certo? E que mesmo se aconteceu alguns casamentos aí depois do manifesto, foi erro dos homens daí. Eles que vão se explicar com Deus. Agora, meu amigo, membro da igreja, vamos levantar uma hipótese aqui. Vamos dizer assim, se por um absurdo, não que seja verdade, mas e se nada disso era de Deus? Vamos dizer que era só uns homens querendo casar com um monte de mulher. E daí acabaram botando revelação no meio, botando Deus no meio, mas na verdade não tinha Deus coisa nenhuma, era eles que queriam. E daí acabou virando uma bola de neve tão grande que chegou nessa situação aí. Será que a gente deveria considerar essa hipótese? Deus foi tão enfático de que a poligamia não ia acabar e de repente, bem justamente na época que o governo está fazendo uma pressão, Deus cede? 1882 saiu aquela lei mais rígida sobre a poligamia. Quem fizer poligamia vai ser preso, vai pagar multa. Aí em 1883 teve ali líder da igreja casando ainda, tô nem aí. 1884 aí o membro da igreja foi preso, condenado de acordo com a lei. 1885, John Taylor, George Kennan e Joseph F. Smith se esconderam para evitar a prisão. 1886, um monte de Mormon já teve que sair, desaparecer em partes isoladas ou sair em missão para evitar a cadeia. Eles se estabeleceram em algumas cidades no México ou no Canadá, onde a poligamia era ilegal, sim, mas as autoridades não estavam interferindo muito nesses assuntos. 1887, 327 membros da igreja são condenados por causa dessa lei. Olha aí, ó, o cerco tá fechando, tá apertando, tá apertando. 1889, mais 334 membros da igreja são condenados por causa dessa lei. No ano de 1890, 1.300 membros da igreja são presos por causa dessa lei. E então, nesse ano de 1890, Wilford Woodruff vem com esse acordo com o governo e cria o manifesto. E basicamente publica aí a rendição da igreja sobre esse assunto. Mas não por causa da pressão do governo.
Foi uma revelação divina que acabou de chegar, fresquinha aqui para vocês. A poligamia acabou! Acabou nada. Depois de 1890, como a gente já viu, teve um monte de casos ainda de poligamia dentro da igreja, desrespeitando o acordo que fizeram com o governo. Os críticos da igreja dizem que é uma coincidência inaceitável que o Wilford Woodruff tenha recebido uma revelação divina para a extinção da poligamia, justo ao mesmo tempo que o governo está perseguindo os polígamos. Vai orar, vai adquirir um testemunho. Pois é, o governo tinha lançado aquela lei, Edmunds, em 1882, a igreja estava nem aí, continuou vivendo e se rebelou contra a lei. Então, em 1887, o governo aprovou o ato Bill Edmunds-Tucker, que aí com esse ato permitia que os bens da igreja e dos praticantes de poligamia fossem confiscados. Cara, rapidinho a igreja ia entrar em falência. Cara, por que assim, Deus não destruiu o governo em vez de acabar com esse mandamento sagrado que era a poligamia? Tipo, Joseph já tinha predito lá antigamente. Ele falou, cara, se o governo ficar interferindo nas questões religiosas nossas, o Senhor vai destruir eles, não vai sobrar um pozinho do osso. Enfim, acho que Deus preferiu acabar com a poligamia. Né, mas não tem nada a ver com a questão do governo em 1890 já ter apreendido vários bens da igreja, não. Mas então, finalmente, vamos ler o que está escrito nesse manifesto, o primeiro manifesto publicado, declaração oficial, a quem possa interessar. Notícias da imprensa provenientes de Salt Lake foram amplamente divulgadas com propósitos políticos, declarando que a Comissão de Utah, em seu recente relatório ao ministro do Interior, alega que ainda se realizam casamentos plurais e que 40 ou mais casamentos dessa ordem foram celebrados em Utah desde junho passado. E também que em discursos públicos, os líderes da igreja ensinam, incentivam e estimulam a continuação da prática da poligamia. Eu, portanto, como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pela presente e da maneira mais solene, declaro serem falsas tais acusações. Nós não estamos ensinando poligamia, ou seja, casamento plural, nem permitindo que qualquer pessoa adote tal prática, e nego que 40 ou qualquer outro número de casamentos plurais tenham sido celebrados durante este período em nossos templos ou em qualquer outro lugar do território. Relatou-se um caso em que as partes declaram ter sido o casamento realizado na Casa de Investiduras em Salt Lake na primavera de 1889, mas não consegui descobrir quem realizou essa cerimônia. O que quer que tenha sido feito nesta questão foi sem meu conhecimento. Em consequência desta alegada ocorrência, a Casa de Investiduras foi, por ordem minha, demolida sem demora. Sendo que o Congresso promulgou leis proibindo o casamento plural, leis estas que foram pronunciadas constitucionais pelo Tribunal de Última Instância, eu aqui declaro minha intenção de submeter-me a estas leis e de usar a minha influência junto aos membros da igreja que presido, para que eles façam o mesmo. Nada há em meus ensinamentos à igreja, nem nos de meus companheiros durante o tempo especificado, que se possa razoavelmente interpretar como imposição da poligamia ou estímulo a ela. E quando algum elder da igreja usou palavras que pareciam transmitir tal ensinamento, foi prontamente repreendido. E agora declaro publicamente que meu conselho aos santos dos últimos dias é que se abstenham de celebrar casamentos proibidos pelas leis deste país. Wilford Woodruff, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, o presidente Lawrence Snow apresentou o seguinte: reconhecendo Wilford Woodruff como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e atualmente o único homem na Terra a possuir as chaves das ordenanças de selamento, proponho que o consideremos plenamente autorizado, em virtude de sua posição, a expedir o manifesto
que foi lido em nossa presença, datado de 24 de setembro de 1890, e que, como igreja reunida em conferência geral, aceitemos sua declaração concernente aos casamentos plurais como oficial e obrigatória. O voto para apoiar a moção foi unânime. Isso foi lido na conferência de 6 de outubro de 1890. Então, posteriormente, o Wilford Woodruff deu alguns discursos sobre o manifesto. Um desses discursos foi registrado ali no Deseret Evening News, de 11 de outubro de 1890, aí, logo depois da Conferência Geral, e ele falou assim: o Senhor jamais permitirá que eu ou qualquer outro homem que presida esta igreja vos desvie do caminho verdadeiro. Isso não faz parte do plano, não é a intenção de Deus. Se eu tentasse fazê-lo, o Senhor me afastaria de meu lugar, e o mesmo aconteceria com qualquer outro homem que tentasse afastar os filhos dos homens dos planos de Deus e de seus deveres. Um outro discurso dele sobre o manifesto foi publicado no Deseret Weekly, de 14 de novembro de 1891, e Wilford Woodruff disse: não importa quem viva ou quem morra, ou quem quer que seja chamado para conduzir essa igreja, eles têm que conduzi-la pela inspiração de Deus, o Todo-Poderoso. Ultimamente tenho recebido algumas revelações que eu considero importantes e vou compartilhá-las com vocês. Vamos falar sobre o manifesto. O Senhor pediu-me que fizesse uma pergunta aos santos dos últimos dias. A pergunta é: qual o melhor caminho a ser seguido pelos santos dos últimos dias? Continuar tentando a prática do casamento plural, contrariando as leis do país e enfrentando oposição de 60 milhões de pessoas, sofrendo confisco e perca de nossos templos e a interrupção de todas as nossas ordenanças feitas neles? Além da prisão da primeira presidência e dos 12, bem como chefes de famílias da igreja, e também o confisco de suas propriedades particulares? Ou então abandonar tal prática e submeter-nos à lei, dessa forma permitindo que os profetas, apóstolos, pais de família permaneçam em seus lares, de forma que continuem com os assuntos da igreja, continuem com os templos e as ordenanças. O Senhor mostrou-me por meio de visão e revelação exatamente o que aconteceria se não abandonássemos essa prática. Olha, ele teve um vislumbre. Se não a tivéssemos abandonado, as ordenanças seriam interrompidas em toda Sião, reinaria a confusão em Israel, e muitos homens seriam encarcerados. O problema afetaria toda a igreja e seríamos obrigados a abandonar a prática. A pergunta agora é se esta prática deveria ser interrompida dessa forma ou da forma em que o Senhor nos manifestou, deixando livres nossos profetas e apóstolos e pais de famílias, e que mantenhamos nossos templos e nossas ordenanças. Muitos já foram libertados da prisão no mundo espiritual por conta dessas ordenanças. O trabalho deve continuar ou parar? Esta é a pergunta que vos faço. Respondais por vós mesmos, não responderei a ela, mas digo-vos que esta maneira seria exatamente a situação em que nós, como povo, nos encontraríamos caso não tivéssemos agido como agimos. Eita, esse negócio de caso não tivéssemos agido como agimos, parece que ele agiu, não o Senhor, né? Porque ele não falou caso o Senhor não tivesse agido como agiu. Ficou meio estranho, né? Eu vos digo, eu teria ido, eu próprio, para a prisão. Teria permitido perdermos os templos e que muitos de vós também fossem presos, caso o Senhor não tivesse, dos céus, me ordenado a fazer o que fiz. E quando recebi a revelação, tudo ficou claro para mim. E escrevi tudo o que o Senhor ordenou que escrevesse. Deixo-vos isto, para que pondereis a respeito. O Senhor está trabalhando conosco. Esse aí foi um discurso 1 ano depois da proclamação do manifesto. Foi em Logan, em Utah, 1º de novembro de 1891. Bom, em tempos passados o Senhor ia abrir o Mar Vermelho, ia mandar pragas para o Egito, transformar a cidade em sal,
Em outras situações, o Senhor ia pedir para o povo se juntar tudo e se mudar para uma terra prometida, onde eles iam poder viver os mandamentos sem serem importunados. Mas dessa vez, no caso, o Senhor achou que estava demais aí a pressão do governo americano e resolveu ceder e cancelar essa ordenança aí divina e eterna que era o casamento plural. Eu, Wilford Woodruff, ia pra cadeia, não tinha problema nenhum, mas o Senhor preferiu fazer dessa forma aí. Bom, algumas questões sobre esse discurso de Wilford Woodruff é que, cara, ele estava mentindo quando ele falou não estamos ensinando poligamia. Poxa, cara, mentindo assim na caruda. A gente consegue provar a mentira aí só usando o material da igreja. E o questionamento que o Wilford Woodruff faz para os membros meio que não tem uma outra resposta. Ele fala, o Senhor quer sim. Vocês vão querer desse jeito que o Senhor quer ou querem alguma outra coisa? Quem vai dizer que é diferente do que Deus quer? Mas o maior questionamento aqui ainda é como que Deus, né, um ser onisciente que sabe de todas as coisas de antemão, como que esse Deus teria um mandamento que é assim essencial para a salvação dos homens, que é o casamento plural, e vai abandonar essa prática desse jeito assim, sob pressão? E então, finalmente, terminamos aqui essa leva de episódios sobre a poligamia. Acredito que a gente conseguiu abranger bem o assunto, não ficou assim nada muito pendente para ser discutido. Então a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.